Hoje eu quero te contar a história de uma aluna que conseguiu reconquistar. E o que ela fez para reconquistar foi algo inesperado e talvez até inacreditável para você que está aí tentando reconquistar e não sabe o que fazer. Por isso eu quero te contar quais foram os passos que ela seguiu no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não ficar por fora de nada. E claro, faça parte aqui do nosso clube de membros, que tem conteúdos exclusivos aqui no YouTube. Então, para te contar essa história inacreditável de uma reconquista que tinha tudo para dar errado, mas no final deu certo. O meu nome é Júlia Cardoso e eu sou mentora de relacionamentos. Trabalho com reconquista amorosa e também com desenvolvimento pessoal e relacionamento, ensinando pessoas no mundo todo a reconquistarem a pessoa que eles amam, ou elas amam. E na história de hoje, eu trouxe a história de uma aluna minha que até eu fiquei encabulada com a história que ela me contou. Durante o período do processo do coaching, eu pensei que ela iria desistir, porque era uma situação realmente muito complicada. Ela estava bloqueada de tudo, mesmo os amigos em comum estavam afastados, eles estavam já sem uma comunicação há muitos meses. E quando ela entrou no processo da mentoria individual, ela entrou já dizendo assim: é minha última tentativa, eu desisto, eu já tentei de tudo, nada funciona, ele não quer falar comigo, ele evita, ele não fala mais com os mesmos amigos em comum, ele se afastou de todos nós, ele se afastou de mim, me bloqueou de todas as redes sociais, acho até que já está com outra pessoa. E por incrível que pareça, nós iniciamos o processo, porque eu, em primeiro lugar, acredito que se você ainda não seguiu uma metodologia e uma estratégia, não tem como você falar que é impossível ou que já tentou de tudo, porque provavelmente você estava tentando do jeito errado. Então ela me deu um voto de confiança e começamos esse processo que sim, parecia muito difícil, porque ela havia tido uma relação de mais ou menos 5 anos, onde ela priorizava muito o filho e não o relacionamento. E com o tempo, esse falta de prioridade também na relação fez com que ele se sentisse um estorvo, um incômodo na relação. Fez com que ele pensasse que talvez ele não estaria ali para agregar na família que eles estavam construindo juntos, porque ela não permitia que ele ajudasse na criação do filho, que ele opinasse ou que ele mesmo desse conselhos para ela, sempre deixando ele fora. E até um ponto mais crítico, que eles tiveram um problema muito sério, e ali o rompimento foi inevitável, porque ela literalmente colocou ele para fora, não quis aceitar algo que era importante sim. O filho havia passado por uma situação muito crítica, que precisava sim de uma postura diferente, de uma postura muito séria, e ela não tinha feito nada. Então, quando nós começamos o processo, eu questionei ela o porquê dessa atitude. Se ela queria ter uma vida com ele, se ela queria casar e etc, etc, por que ela preferiu colocar ele fora da relação, para fora de casa, do que sentar e alinhar o que ela aceitava, não aceitava, o que era importante para o casal, e por que ele estava preocupado com a educação do filho dela. Nesse ponto, ela mesma disse que não sabia, que ela tinha tanto medo de confiar nas pessoas que ela achava que ele estava tentando ser o pai da criança, quando na verdade ele só estava fazendo parte daquela família. E quando nós conversamos, ela deixou claro que em momento algum ele foi autoritário, ele foi agressivo, pelo contrário, que ele nunca falou direto com a criança, sempre conversava com ela, aconselhando, que ela estava mimando demais, que ela estava passando muita mão na cabeça, etc. E isso levou a um problema muito mais sério, que eu não vou expor aqui porque é um problema deles e eu já estou contando a história, não vou precisar aqui entrar em detalhes. Mas foi algo realmente muito sério que envolveu terceiros, né? Que foi uma situação muito, muito desagradável, vamos dizer assim. E aí, começamos esse processo sem contato, com problema com o filho, o cara se sentindo rejeitado, ela se sentindo mal porque se sentiu uma péssima mãe, porque realmente ela tinha sido nesse aspecto por falta um pouco de maturidade, mas mesmo assim iniciamos esse processo. Primeira coisa que nós trabalhamos dentro do processo dela, já que ela estava sem contato, não precisou fazer um contato zero. Nós passamos pela transformação silenciosa, onde nós primeiro resolvemos o problema dela em relação ao filho e à família, em relação ao problema que ela estava tendo na criação desse filho. Após resolver isso, nós trabalhamos na evolução pessoal dela. Mas, dentro da nossa estratégia, quando nós fomos retomar o contato, ela não estava conseguindo quebrar a barreira do medo da rejeição. Até que nós, ao invés de mandar a carta manuscrita, usamos uma outra estratégia. E foi aí que ela me surpreendeu muito. Ela já estava bem, já tinha resolvido esses problemas, estava investindo nela mesma, estava confiante e já tinha todo o passo a passo da estratégia dela montada, com antecipações de tudo que ela poderia fazer, caso ele falasse que não era o momento, que não estava pronto, que não queria, etc. Primeira coisa que ela fez, ao retomar o contato, ela ativou o gatilho dele de urgência, de emergência,
emergência e de Salvador. Ela usou algumas armas de persuasão, entrando em contato com ele via ligação, dizendo que estava com o pneu furado. Foi uma dica que a gente pensou juntas e eu falei para ela: por que você não pede ajuda para ele para arrumar o pneu? Porque ele trabalhava perto de onde ela morava e ela poderia usar isso a favor dela. Então ela falou: mas eu vou furar meu pneu. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Murcha o pneu se ele atender e disser que realmente vai te ajudar. Ah, mas e se ele disser para me chamar o guincho? Então eu já orientei ela a avisar que o guincho iria demorar mais de 3 horas e que não tinha uma disponibilidade imediata e ela não tinha o contato de ninguém que poderia ajudar, e lembrou que ele estava ali mais próximo. Então ele prontamente, quando ela mandou a mensagem, ele nem perguntou do guincho, ela já falou que já tinha chamado o guincho e não tinha dado certo, ele prontamente se dispôs a ir lá ajudá-la. Ela foi mais esperta ainda, além dessa dica ali de pedir uma ajuda, de usar um gatilho de Salvador, ela aproveitou que era mais ou menos o horário de almoço e falou para ele que queria agradecer a ajuda pagando o almoço para ele, porque ela sabia que já era horário de almoço e eles sempre almoçavam em restaurantes próximos ali do trabalho. E assim eles fizeram. Eles foram lá no restaurante, almoçaram juntos e ali eles tiveram uma conversa totalmente fora do relacionamento. Tiveram uma conversa agradável, uma conversa leve, onde ela contou as novidades, as decisões que ela tinha tomado, as coisas que ela tinha aprendido, como ela estava. E ele, em contrapartida, também contou várias novidades sobre ele, sobre profissões, sobre o que ele estava fazendo, sobre a família, sobre a vida. E ali eles reestabeleceram a comunicação. A partir daí, as coisas fluíram bem mais fáceis. Por quê? Ele viu que ela tinha realmente mudado e que ela tinha tomado uma postura diferente em relação ao problema do filho e à família. E ela estava mais segura, mais madura e mais confiante. Assim, eles começaram a marcar pequenos almoços, saídas, cafés, coisas mais simples, e foram retomando contato. Automaticamente, ele também foi se reaproximando dos amigos e dos compromissos em comum. E eles começaram a se encontrar mesmo sem estar marcando, onde ela percebeu que ele fazia questão de estar onde ela estava. E ali, meus amores, ela entrou com a última estratégia que também foi inacreditável. Ao invés dela pedir para voltar, ela ficar se declarando e etc., ela fez o oposto. Ela começou a fazer um quente frio. Quando ela percebeu que ele estava vindo até ela, que ele estava procurando ela, ela começou a dizer que estava, sim, ocupada com algumas coisas, porque ela realmente estava falando sobre a nova rotina, falando: olha, hoje eu vou ter uma aula de pilates e vou chegar em casa um pouco tarde. Mas a gente pode combinar de fazer alguma coisa, mas no final de semana, essa semana está muito corrida. E assim ela gerou nele, mais uma vez, o gatilho do desafio, fazendo com que ele corresse atrás dela, fazendo com que ele viesse atrás dela, e ele que pediu para voltar. E ela fez uma proposta que ela mesma duvidou que ela teria coragem, de que eles voltassem a namorar, sem morar juntos, para saber como seria esse primeiro momento, voltassem a se paquerar, e só depois que eles tivessem certeza que eles queriam novamente morar junto, casar e tal, que eles primeiro casassem e se oficializassem a relação de casal para depois morar junto. E assim eles fizeram, gente. Foi mais ou menos uns 30 dias dessa história de namoro, ele pediu ela em casamento. Pediu ela em casamento e disse que ele tinha certeza que o que faltava para que ela se tornasse a mulher dos sonhos dela era apenas esse posicionamento em relação ao filho e à família e essa maturidade. E assim, eles não só reconquistaram, como hoje estão juntinhos e felizes. Parece inacreditável quando a gente fala que a pessoa que tinha bloqueado ela de tudo, que não falava com ela há meses, que ela desacreditava que seria possível e que ela nem quis mandar a carta porque ela achava que ele não iria responder, usou um pneu furado para poder reconquistar. E você aí duvidando que você pode sim montar uma estratégia, pensar em um plano elaborado especialmente para a sua história, para você poder reconquistar. Porque talvez a sua história, ela tenha sim um desfecho feliz, mas ainda não teve, porque você não tomou a decisão e nenhuma atitude. Muitas vezes, no momento em que você está assistindo esse vídeo, você poderia estar estudando dentro da academia do relacionamento, ou até mesmo fazendo um atendimento comigo, mas fica procrastinando, com medo, cometendo erros e insegurança, falando para você mesmo que, vou dar um jeito, vou tentar só mais isso, mais aquilo, e não faz as coisas do jeito certo, e piora ainda mais a sua situação. Talvez não é nem uma questão financeira para você. Você é bem-sucedida ou bem-sucedido, você ganha bem, mas você
quer que algo milagroso aconteça. Como eu vejo muitas vezes nos comentários dizendo, só tem como reconquistar se ainda existir sentimento, se não, já era. E eu vejo muitas vezes isso não ser verdade, porque você é capaz de despertar o amor e o sentimento naquela pessoa, mais uma vez, assim como você foi na primeira vez. Então isso não é a desculpa para você falar que a sua reconquista não tem jeito. Ai, mas eu já tentei de tudo. Provavelmente tem alguma coisa aí que a gente pode ajustar. Eu tenho certeza que, como meu aluno ou minha aluna, a gente vai ajustar. Isso vai mudar. E eu espero que essa história também tenha surpreendido você. Quem já imaginou que um almoço despretensioso, um pneu furado, um quente e frio faria uma reconquista que parecia impossível acontecer e se tornar até um casamento e uma família feliz? Eu acredito muito que é possível sim resgatar o amor, é possível sim fazer acontecer do jeito certo. Não tem como improvisando, não tem como levando nas coxas, não tem como seguindo uma dica de um, de outro e de outro, porque eu já vejo isso acontecer muitas vezes. Tenho muitos alunos que vêm de outros mentores que se dizem às vezes especialistas, mas não têm experiência, não têm realmente estudo e uma capacitação profissional que vai dar opinião própria, da experiência de vida, dar conselhos, chegam até mim e vê que as coisas são completamente diferentes. E se você gostou dessa história, não esquece de curtir. Se você quer contar a sua história para mim, deixa nos comentários, quem sabe a sua história é a próxima. Se você ainda não é meu aluno, vou deixar para você aqui abaixo do vídeo um link para você acessar a Academia do Relacionamento e falar com a nossa equipe, caso você queira reservar o seu atendimento individual. É mega importante que você pare de perder tempo. Não adianta você ver 50 vídeos e não fazer nada ou fazer as coisas do jeito errado. Então a sua decisão pode mudar a sua reconquista, a sua felicidade. A próxima história aqui pode ser a sua, quem sabe? Vai depender da sua decisão. Mas se você quiser deixar para depois, não reclame que o seu ex ou sua ex está com outra pessoa feliz, curtindo a vida, seguindo em frente, enquanto você continua sofrendo. A decisão é quem está causando sofrimento em você, é você mesmo. Então, pense bem no que você quer e eu quero ver a sua história por aqui. Um beijo enorme, muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Beijo, fica com Deus, tchau, tchau.